hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você se conhece de verdade ou apenas vive de aparências? Quantas vezes você se pegou agindo de uma forma que parecia certa, mas no fundo sentia um vazio, aquele sorriso forçado, a concordância com algo que você não acredita, a busca incessante por aprovação? São apenas máscaras. Máscaras que construímos para nos encaixar, para sermos aceitos, para sobreviver. Mas o que acontece quando a máscara se funde ao rosto? Quando a mentira se torna verdade? Bem-vindos a uma jornada que vai além das aparências. Uma jornada que te fará questionar tudo o que você pensa sobre si mesmo. Imagine a caverna de Platão, mas sem a esperança da luz. As sombras não são apenas ilusões, mas as nossas próprias mentiras e ilusões que nos aprisionam, que nos impedem de ver a verdade. E a verdade, meus amigos, é cruel. O que não me destrói, me fortalece, disse Nietzsche. Mas o que te destrói, o que o te move? Nietzsche nos ensinou que a vontade do poder é a força motriz por trás de nossas ações. Mesmo que não percebamos, essa vontade molda nossas escolhas, nossos desejos, nossos medos. E é essa vontade que as 3 perguntas cruéis vão desvendar. Prepare-se para o desconforto. Prepare-se para a honestidade brutal, porque as respostas não virão fáceis, mas são essenciais. Essenciais para que você se conheça de verdade, para que você descubra quem você realmente é. Então, respire fundo e vamos começar. O medo, um sentimento tão visceral, tão presente em nossas vidas. Mas o que ele realmente revela sobre nós? Medo é um espelho que reflete o que realmente valorizamos, aquilo que tememos perder. Pense nisso. O que você mais teme perder? A resposta a essa pergunta é a chave para decifrar sua verdadeira natureza. O medo da rejeição. Quantas vezes você se calou, se omitiu, para evitar a desaprovação? Esse medo nos leva a construir máscaras, a nos adaptar, a negar nossa essência, a solidão. O medo de ficar sozinho, de não ter ninguém. Esse medo nos prende em relacionamentos tóxicos, nos faz aceitar menos do que merecemos. A morte, o medo do fim, do desconhecido. Esse medo nos impulsiona a buscar significado, a deixar um legado, mas também pode nos paralisar, nos impedir de viver plenamente. Imagine uma pessoa que sempre teve medo de falar em público, a nos dancidade, de oportunidades perdidas, até que, por necessidade, ou talvez por um chamado interior, ela decide enfrentar esse medo. Ela se prepara, estuda, ensaia e finalmente sobe ao palco. No início, a voz treme, o coração dispara, mas aos poucos, a confiança surge. Ela fala, compartilha suas ideias, conecta-se com o público e ao final, a sensação de realização, de liberdade. Essa é a força de enfrentar o medo. Mas como podemos identificar nossos medos e como podemos enfrentá-los? Aqui está uma técnica simples, um exercício de visualização. Encontre um lugar tranquilo onde você possa relaxar. Feche os olhos e imagine seu maior medo. Visualize a pior situação possível. Deixe a ansiedade vir à tona. Permita-se sentir o medo em seu corpo. Agora, imagine como você reagiria. Quais seriam seus pensamentos, suas emoções. Esse exercício não vai eliminar o medo, mas vai te dar poder sobre ele. Vai te mostrar que você é capaz de enfrentar o que te assusta e que, muitas vezes, o medo é apenas uma ilusão. Aquilo que não nos mata
nos fortalece, disse Nietzsche. Mas o medo nos revela, como um rio que revela as pedras no fundo. O medo revela nossa verdadeira natureza, nossos valores, nossas prioridades, nossos desejos mais profundos. Então, qual é o seu maior medo? E o que ele te diz sobre você? O que você faz quando ninguém está vendo? A pergunta mais honesta que você pode se fazer. Porque, no fundo, somos todos atores em um palco chamado vida. E grande parte de nossas ações é ditada pela busca por aprovação social. A necessidade de agradar. Desea assim do sei em Kexer. Mas o que acontece quando as luzes se apagam? Quando a plateia vai embora? Quando ninguém está vendo? Ego. Essa é a palavra-chave. O ego é a parte de nós que busca validação externa, que anseia por elogios, por reconhecimento. O ego nos leva a construir máscaras, a mentir, a manipular, para sermos aceitos, para nos sentirmos importantes, mas a verdade é que o ego é frágil. Ele depende da aprovação dos outros, e por isso ele nos aprisiona. Mas existem aqueles que se libertam do ego, que vivem suas vidas de forma autêntica, mesmo diante da desaprovação, pessoas que desafiam as normas sociais, que seguem seus próprios valores. Pessoas como Gandhi, Martin Luther King Jr., ou mesmo, em menor escala, aqueles que ousam ser diferentes em suas comunidades. Pessoas que escolheram a autenticidade em detrimento da aprovação. Como eles conseguiram? Como podemos nós trilhar esse caminho através da auto-observação? Um exercício simples, mas poderoso. Comece a monitorar seus pensamentos e ações quando ninguém estiver por perto. O que você pensa, o que você sente, o que você faz. Perceba os seus padrões de comportamento, as suas repetições. Anote tudo em um diário, sem julgamentos. Apenas observe. Com o tempo, você começará a se conhecer de verdade, a entender as motivações por trás de suas ações. E assim, você poderá começar a se libertar do ego, a se tornar mais autêntico, a viver uma vida mais plena. A compaixão é a base da moralidade, disse Schopenhauer. Porque a compaixão nos conecta aos outros, nos faz enxergar além das aparências, nos permite agir com empatia, com bondade, e assim, viver uma vida mais ética. Então, o que você faz quando ninguém está vendo? Essa resposta revela quem você realmente é e te mostra o caminho para uma vida mais autêntica e significativa. O que você adia constantemente? A procrastinação. O hábito de adiar tarefas importantes. Um mal que nos assombra, que nos impede de alcançar nossos objetivos. Mas o que a procrastinação realmente revela? Ela é um sinal de conflitos internos, de falta de clareza sobre nossos objetivos, de algo que precisa ser resolvido. O medo do fracasso, a falta de motivação, perfeccionismo. Esses são apenas alguns dos motivos que nos levam a procrastinar. O medo do fracasso nos paralisa. Acreditamos que não somos bons, o suficiente, que não vamos conseguir. Por isso, adiamos a tarefa. A falta de motivação. Não vemos sentido no que estamos fazendo. Não temos clareza sobre o porquê de estarmos fazendo aquilo. E, por isso, perdemos o interesse. O perfeccionismo. Queremos que tudo seja perfeito, mas a perfeição não existe. E, por isso, adiamos a tarefa, esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca chega. Pense em alguém que sempre sonhou em escrever um livro, mas nunca começou. Anos se passaram. A ideia ali, na mente,
mas a procrastinação sempre presente. Até que, um dia, essa pessoa decide começar, mesmo sem saber tudo, mesmo não sendo perfeito. E aos poucos, página após página, o livro ganha forma. Essa é a força de vencer a procrastinação. Mas como podemos superar a procrastinação? Aqui está uma técnica simples, mas eficaz. A técnica Pomodoro. Escolha uma tarefa. Defina um tempo de trabalho, por exemplo, 25 minutos. Concentre-se totalmente na tarefa durante esse tempo, sem interrupções, sem distrações. Após os 25 minutos, faça uma pausa de 5 minutos. Descanse, alongue-se, faça algo que te relaxe. Repita esse ciclo por 4 vezes. Após 4 ciclos, faça uma pausa mais longa, do 20 a 30 minutos. Essa técnica te ajuda a dividir as tarefas em blocos menores, a aumentar a sua produtividade, a reduzir a procrastinação e a aproveitar melhor o seu tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito, disse Sêneca. O tempo é o nosso bem mais precioso. E a morte nos lembra da fragilidade da vida, de que o tempo é limitado, de que precisamos aproveitar cada dia como se fosse o último. Então, o que você adia constantemente? Essa resposta revela seus medos, seus conflitos internos e te mostra o caminho para uma vida mais focada e produtiva. A ciência por trás das perguntas cruéis, como a neurociência revela, a verdadeira natureza humana, nosso cérebro, uma máquina complexa, incrivelmente fascinante, mas como essa máquina funciona e como ela molda quem nós somos. A neurociência nos ajuda a entender o comportamento humano, a desvendar os mistérios da mente. O cérebro é como um universo em miniatura, com bilhões, trilhões de conexões. E as emoções? As emoções são o combustível que impulsiona nossas ações. A amígdala, o centro das emoções, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle. Essas duas áreas trabalham em conjunto, influenciando nossos medos, nossos desejos, nossas decisões. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente, um trauma cerebral, mudanças drásticas em seu comportamento, em sua personalidade. A neurociência nos mostra que o cérebro é plástico, que ele pode mudar, que ele pode se adaptar e que, através da prática, podemos moldar nossa mente, controlar nossas emoções, aumentar nossa autoconsciência. Aqui está uma técnica simples, a meditação mindfulness. Encontre um lugar tranquilo, onde você possa se sentar confortavelmente. Feche os olhos. Concentre-se na sua respiração. Observe o ar entrando e saindo, sem julgar, sem tentar mudar nada. Apenas observe. Quando sua mente se distrair, e ela vai se distrair, traga sua atenção de volta à respiração. Com o tempo, você vai desenvolver a capacidade de controlar as suas emoções, de aumentar a sua autoconsciência e de entender melhor a si mesmo. O cérebro é um músculo que precisa ser exercitado, dizem os neurocientistas. Com prática e persistência, podemos mudar nossos padrões de pensamento, nossos padrões de comportamento e assim nos tornarmos pessoas melhores. Então use as perguntas cruéis. Use a neurociência. Use a meditação para desvendar os mistérios da sua mente, para entender a sua verdadeira natureza. As perguntas cruéis na prática, como aplicá-las para uma vida mais autêntica, o autoconhecimento. O primeiro passo para uma vida mais significativa
Mas como podemos nos conhecer de verdade e como podemos ir além das aparências? As 3 perguntas cruéis, uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios da nossa mente, para identificar nossos pontos cegos, para descobrir nossas áreas de crescimento. Como usar a pergunta 1. O que você mais teme perder? Reflita sobre seus medos, que eles revelam sobre seus valores, sobre suas prioridades. A pergunta 2. O que você faz quando ninguém está vendo? Observe seus comportamentos, suas ações, seus pensamentos. Analise suas motivações. A pergunta 3. O que você adia constantemente? Identifique suas procrastinações, suas desculpas, o que te impede de agir em seus relacionamentos. Pergunte-se: eu estou sendo autêntico? Eu estou expressando minhas verdadeiras emoções? Ou estou agindo para agradar em sua carreira? Pergunte-se: eu estou seguindo meus sonhos? Eu estou usando meus talentos? Ou estou preso em um trabalho que não me realiza em seu desenvolvimento pessoal? Pergunte-se: eu estou investindo em mim mesmo? Eu estou aprendendo? Eu estou crescendo? Aqui está um exercício CREI 1 da Aéreo do Reflexão. Escreva sobre suas respostas às perguntas cruéis. Anote seus pensamentos, suas emoções, seus insights. Monitore seu progresso ao longo do tempo. A jornada do autoconhecimento é uma jornada longa, com altos e baixos, com desafios e descobertas. Mas é uma jornada que vale a pena. Uma jornada que nos leva à liberdade, à responsabilidade, à autenticidade. O homem está condenado a ser livre, disse Sartre. Somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas ações, por nossa vida. Então, use as perguntas cruéis. Use o autoconhecimento para criar uma vida mais autêntica. Macy 50 e Jennifer Fi 50. Iva Maisliver, a verdade desmascarada. O legado netiano do autoconhecimento. Neste vídeo, nós questionamos, nós provocamos, nós exploramos a verdadeira natureza humana através de 3 perguntas cruéis, perguntas que nos forçam a olhar para dentro, a confrontar nossos medos, nossas fraquezas, nossas máscaras. Nós aprendemos que o medo revela, que o ego nos aprisiona, que a procrastinação nos impede de agir e que a neurociência pode nos ajudar a entender a nós mesmos. Mas a busca pela verdade é uma jornada contínua. Não há respostas fáceis, não há atalhos. É um processo de autoconhecimento, de crescimento, de transformação. Eu te convido a continuar essa jornada, a desafiar a si mesmo, fazer perguntas difíceis, a buscar a verdade, a se conhecer de verdade. Se você gostou deste vídeo, se ele te inspirou, se ele te fez refletir, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar um comentário, a compartilhar este vídeo com seus amigos e lembre-se, viva de tal maneira que você deseje reviver sua vida inúmeras vezes, disse Nietzsche, que você possa viver sua vida com autenticidade, com coragem, sem arrependimentos. Até a próxima.